Gente, nós estamos essa semana no aquecimento para a Semana da Mulher. Tudo que a gente faz baseado na palavra de Deus. Eu não inventei nada, porque tudo está inventado. Não inventado, criado. Tudo foi criado pelo nosso Criador. Nós só estamos tendo a iluminação do Espírito Santo para pôr em prática. E de acordo com a nossa decisão, a gente vai prosperando e vivendo na terra dos viventes a bênção do Senhor. Porque essa semana eu vou conversar muito abertamente com vocês, porque eu preciso que você fique esclarecido. Porque ser crente tem 1001 vantagens, mas duas principais. Você tem a salvação, o perdão dos pecados. Não, eu não quero contar essa. Eu quero contar a vida eterna com Cristo. A primeira, que você só vai ter se aceitar como Senhor e Salvador para poder ter a vida eterna, né? Assim, todo crente sabe que a grandeza do Evangelho de Jesus é a vida eterna. Porque se de uma coisa nós temos certeza, é a morte. Quando nascemos, ninguém sabe se vai ficar rico, se é bonito, se é feio, se é de classe nobre ou não. Você não sabe nada disso, mas nasceu, chorou na maternidade, saiu do ventre, chorou, está sentenciado, como a gente diz aqui, uma cruz assim nas costas, vai morrer. Entende? Aí, então, em Cristo nós temos a vida eterna. E a segunda coisa que eu acho assim impressionada que o Evangelho nos dá é a vida abundante na terra. Isso o Evangelho nos dá, abundante. Não estou dizendo que é uma vida livre de sofrimento, não. Mas é uma vida com gozo. E o gozo do Senhor em nós é uma das virtudes do fruto do Espírito. Ele nos dá alegria no meio da tormenta. E é por isso que o salmista Davi dizia, e como dizia com muita propriedade: pereceria eu se não cresse que veria a bênção do Senhor na terra dos viventes. Então eu quero que essa semana de aquecimento para a Semana da Mulher, que vai começar segunda-feira, e que você tem que se inscrever, porque a Semana da Mulher é numa plataforma exclusiva. Então você não pode perder nada, nem um minuto dela. Todo o material, tudo que a gente mandar, os vídeos, as conferências, tudo tá aí no link do programa agora, tem aonde você se inscrever. Mas nós estamos fazendo isso por quê? Para lhe ajudar. A quê? A salvação? Não. A salvação custou o preço do sangue de Jesus. Não foi por ouro nem prata, mas pelo sangue de Jesus. Um dom gratuito de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de dinheiro para que ninguém acredite que com o seu salário, com o seu nome de família, com a sua posição, com a sua cultura, com a sua linhagem real, você pode conseguir. Não se compra um pedacinho de terreno no céu. Não! Jesus na cruz gritou e disse: Pai, tudo está consumado. E aí ele garantiu a sua salvação. Mas como garante? Se eu receber. Não é assim? Se eu disser: Jesus, eu quero, eu tenho que fazer a minha parte. Então, a salvação em Jesus é incondicional para você chegar no céu. Ela é o caminho. E só Jesus pode lhe dar. E o tema de hoje é exatamente isso. Você tem Jesus direto para chegar no céu. Não precisa ir atrás de A nem de B. Aceite Jesus, que é o caminho mais curto
É o atalho que nós vamos lhe dar hoje para você conquistar a sua autoestima, mulher cristã, que é a segunda coisa aqui na terra que eu quero lhe dizer nessa manhã. A primeira é a salvação é com Jesus. E a segunda, para você, mulher cristã, desfrutar a vida abundante na terra, é conquistar sua autoestima, seu direito de herdeira da glória. Entender que esse trabalho é um trabalho que você tem que começar a construir dia a dia. O processo da salvação, e não é sobre a santificação que eu vou falar, mas o processo da salvação é bem interessante, viu? Porque o processo da salvação, você crê hoje, você é salvo. Se crê, morreu, partiu para a glória. Mas o processo da vida cristã é dinâmico, é uma roda viva, é a busca da santificação diariamente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa é a conquista da autoestima, é diariamente. Eu vou vencendo um obstáculo hoje, outro amanhã, e assim vamos. Essa semana nós lhe demos 2 obstáculos terríveis. O primeiro era ouvir e não agir. Ouvidor da palavra. Aí Tiago diz, sejam praticantes e não apenas ouvidores. Então esse foi o primeiro obstáculo, mas você tomou a decisão de vencer, de sair, de passar, de cruzar a linha a divisória que você estava carregando, de saber tudo e não pôr nada em prática. O segundo obstáculo que nós encontramos foi a inconstância, que foi ontem e que chocou muita gente. Foi impressionante os comentários. É por isso que eu estou aqui. Por quê? Porque na minha caminhada eu tenho aprendido que sou vencedora em Cristo Jesus, sim. Mas a minha parte eu tive e tenho que fazer diariamente. Então, para você ser constante, você tem que ter disciplina. Não é assim? Então, isso é muito importante, que você tenha disciplina. Agora, hoje, nós queremos ensinar a você, dar algumas orientações a você, como você chegar mais rápido no caminho. Então, nós vamos trabalhar com 2 palavras muito importantes hoje para você: atalho e metas. Escreva aí, atalhos ou atalho e meta. E o texto bíblico, que é muito lindo, e nós já ministramos sobre ele aqui ultimamente, ele está lá em João 4, 3 e 4. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria para chegar na Galileia. A Judeia no sul, a Galileia no norte e Samaria no meio. Jesus ia fazer a viagem, ele tinha 2 opções: ou ir pelo caminho mais longo, ou levar o dobro do tempo, ou ir direto na linha reta, que seria o atalho. Por que o atalho para ele? Porque samaritano e judeu não se comunicavam. Então, samaritano e judeus tinham uma rota por fora, aonde só o Jordão eles cruzavam 2 vezes para chegar na Galileia. Então, isso levaria o dobro. Por exemplo, se estivesse na Judeia e fosse para Samaria direto, na linha do atalho, ele chegaria em 3 dias. Se fosse pela rota que eles tinham estabelecido, os samaritanos e os judeus também, ele gastaria 6 dias, o dobro. Então, o que eu quero hoje, a dica, a orientação, a ajuda que eu vou lhe dar no dia de hoje é como você chegar mais rápido na conquista da sua
autoestima, na conquista dos seus sonhos, na conquista da sua vida plena em Deus. Não é sem problemas, não. Quando terminarem os problemas, estamos no céu. Mas é viver uma vida mais suave aqui na terra. Olhe, o atalho, ele é um acelerador no caminho da sua autoestima. É isso que a gente quer para você. Eu não quero que você sofra os anos que eu sofri. Sonhar é preciso. Sem sonhos, começamos a morrer ou vivimos para cumprir os sonhos dos outros. Não é assim? No entanto, nas igrejas, muitos sonham altos, mas não têm a mínima noção de como chegar ao sonho proposto no seu coração. Deus sonhou em resgatar a humanidade e elaborou um plano para concretizá-la. Ele teve de idealizar uma estratégia para alcançar seu objetivo. E essa estratégia é um conjunto de ações e atitudes práticas e sequenciais para que você alcance o seu objetivo. Quando Deus olhou e viu, o diabo, o inimigo, cortou a minha relação com o povo que eu criei. Não, isso não vai ficar assim não. Eu vou preparar uma estratégia e vou trabalhar um plano de resgatá-los e de trazê-los para mim. E teve todo o processo com a vinda de Jesus para a terra. Ele não podia ter dado um sopro e ter resgatado de novo? Não, mas ele mandou Jesus. Jesus cumpriu os passos na terra. Gente, olha aí. Cumpriu cada meta. Não foi da noite para o dia. Foram longos 33 anos ou 32, como os teólogos, há uma variação entre os teólogos. Mas o certo é que ele esteve e cumpriu cada etapa. Desde a criança na casa de José, desde quando se apresentou no templo discutindo com os doutores, desde quando começou a vida pública nos milagres, depois do batismo, quer dizer, metas. Então, para você chegar ao seu objetivo, mulher querida, tem que aprender a fazer metas. E o que são metas? É o seu planejamento. Eita! Uma frase aqui de um escritor chamado Henry Kaiser. Ele diz: defina claramente o que você quer, mais que qualquer outra coisa na vida. Registre os meios pelos quais você pretende consegui-lo. E não permita que nada, seja lá o que for, o impeça de alcançar a sua meta. Faça isso. Aí você diz a mim, mas eu sou cristã. E o que a Bíblia diz? Aí a Bíblia vai reforçar o que esse grande homem escreveu. E vai dizer assim, olhe, Paulo, o amigo Paulinho, nosso Paulinho do coração. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Dá um glória. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Ele estava dizendo, o que passou, o que eu sofri, eu não sabia como vencer, como chegar, mas a partir dessa conscientização, desse aquecimento, a partir do programa 100 nas manhãs com a missionária apaixonada pela vida e por Jesus, eu estou descobrindo que eu posso chegar. E para isso você vai começar a fazer as metas. E essas metas vão lhe dar o atalho para você chegar mais rápido. Na Bíblia a gente encontra outros exemplos que passaríamos o tempo todo aqui falando com você. Mas tem um clássico que
todo mundo conhece, quando Deus manda Noé fazer a arca. Não mandou? Ele não teve que trabalhar passo a passo. Deus disse a ele tudo o que ele tinha que fazer, como fazer o barco, deu as dimensões, depois disse quem ele tinha que botar dentro, ele e a família. Ele e a família. Eu não gosto de mulheres que são fracas que eu digo no ponto de não terem, de quererem desistir, de não ver a perspectiva na frente dela. Por quê? Porque esqueceu de cuidar da autoestima. Então, com muito respeito à sua fé em Cristo Jesus, porque eu tenho, mas ficou tão devocionada ao devocional do Espírito, que esqueceu que vive na terra, que é humana. E eu vou para o teste que eu sempre faço. Belisque aí seu braço com muita força. Doeu? Então você é humana. Você precisa cuidar de você, precisa cuidar da autoestima, precisa ter metas, precisa ter sonhos e sonhos feitos realidades. E isso vai depender de você. E eu, Vandira Cardoso, missionária apaixonada pela vida por Jesus, estou aqui para lhe dar um atalho nessa manhã, para que você não tenha que passar 40 anos como eu passei para conseguir. Não. Se você não quiser o atalho, você consegue, mas sofre muito mais. Os pés vão ficar calejados, cheios de poeira, doídos. Mas eu estou lhe ensinando com o projeto 100 gente. Como você, mulher, chegar mais rápido. Não é se desviando da rota, não. Não é se desviando do prumo, não. Jesus queria chegar na Galileia. O destino dele era a Galileia. Mas ele disse, eu vou por Samaria porque é mais perto. Eita, glória ao nome de Jesus. Receba aí a palavra nessa manhã. Vá pelo caminho mais perto. E o caminho mais perto é você se conhecendo a você, conquistando sua autoestima, mulher. Saindo dessa vida de lamúria. E para falar nisso, eu recebi um testemunho de uma linda, que eu gostaria que, se ela está me escutando, ela pudesse liberar esse testemunho, para que vocês soubessem. Ela disse a mim, eu estava no fundo do poço, mas quando eu comecei a ouvir a senhora, quando eu comecei a seguir os conselhos para a conquista da autoestima, eu comecei a olhar para dentro de mim, e eu comecei a descobrir os meus valores. Lindo, né? E hoje eu lhe agradeço, missionária Vandira. Meu Deus, não tem música mais suave para o meu ouvido do que essa, em saber que o Deus que trabalhou na minha autoestima, na minha vida, é o Deus que vai trabalhar na sua, se você permitir e seguir os passos que a Bíblia está lhe dando, e que nós, como uma equipe formada para cuidar de corpo, espírito e mente, lhe estamos ajudando. Meu Deus, eu estou feliz com Jesus. E Noé cumpriu tudo direitinho. Ele podia ter se aperreado, mestre, não, olha, não chove, nunca tinha chovido na terra. Ele podia ter dito, isso é coisa de louco, vou lá fazer esse barco, para que se não tem água? É isso, as pessoas vão dizer a você, faça não, para que cumprir essas metas? Depois de tantos anos, você já faz mesmo 20 anos que você está assim? 30 anos que você vive nessa vida, por que você quer mudar? É hora, minha amiga, é hora. Não é hora de largar a sua família, de largar ministério, nada. É hora de você cuidar de você, é hora de você olhar para dentro de você, é hora de você se curar emocionalmente, e você vai conquistar marido, vai conquistar ministério, vai conquistar filhos, vai conquistar amigos. Você vai renascer das cinzas e vai viver a vida cheia de refrigério e de bênção que Deus tem preparado para você. Jesus não foi pelo caminho mais longo, Jesus foi pelo atalho. Eu vou por aqui que eu chego logo. As metas nos desafiam. Ninguém sobrevive sem desafios. Desde a infância somos desafiados para andar, para aprender a comer, a falar. Então você tem que estabelecer metas.
E os nossos sonhos são alcançados com cada meta. Quando eu me casei, eu tinha uma meta. A meta foi cumprida. Quando os filhos nasceram, a meta era formar neles, implantar neles o caráter de Cristo Jesus. Quando eles começaram a crescer, a entrar na fase da adolescência, a meta era: eu tenho que viver diante deles o Cristo que eles estão conhecendo. Porque o primeiro Cristo que eles conhecem é a sua atitude, é a sua maneira de viver. Se você reclama, se você murmura, se você briga com esse marido, se esse marido briga com você, se essa casa é uma bagunça, que Cristo é esse? Faça metas. Louvado seja o nome de Jesus. Todo esforço e trabalho sem etapas, sem metas, não produzem os efeitos desejáveis. As metas produzem uma atmosfera propícia para suportarmos a espera de uma conquista. Quando Jesus enfrentou a cruz, porque essa era uma das suas metas estabelecidas, esse foi um grande desafio para ele, mas ele o fez. Por que o fez? Por duas coisas. Primeiro, pela minha culpa. E segundo, porque o levaria ao status de Salvador da humanidade. Ninguém pode tirar esse status de Jesus. Por mais que tenha se levantado impérios, reis, ditadores, governos e mais governos, mas o de Salvador da humanidade é dele e só dele, e ele continua sendo o único Cristo, Deus verdadeiro, Deus Salvador, Senhor do céu e da terra. Ele mesmo havia aceitado por amor e também por nós. Então aceite, faça a sua meta, comece hoje, aceite o desafio. Outra coisa que as metas, que estabelecer meta nos traz, nos treina a obediência. E quando eu falo obediência, eu estou falando em disciplina. As metas nos ensinam a ser disciplinada e nos ensina a aproveitar o tempo e nos leva a um rumo certo. Olha que coisa linda! Eu sei para onde vou. O que era que eu queria quando os meus filhos nasceram? Eu lhe digo, debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu tinha duas visões. Eu quero que eles conheçam a Jesus. E desculpem-me, meus pastores da minha denominação das Assembleias de Deus, mas muito cedo, e os meus pais que já estão na glória, mas muito cedo eu entendi, eu quero que os meus filhos conheçam a Jesus e não fiquem somente com o rótulo de uma denominação, porque as denominações ficam, as denominações passam, mas o Jesus gerado no coração de um filho, ninguém arranca. Ele pode até dar um desviozinho por aqui ou por acolá, mas as marcas de Cristo ele leva no coração, e ele é filho da promessa, e Deus o restaurará, e vocês junto, mãe, filhos e pais, nos encontraremos no céu, todo mundo junto para celebrar. Então tem uma meta, era formar Cristo no coração deles, e que cada um com Cristo formado no coração fosse cidadãos de bens. E aí, meu filho, você segue o rumo que você quiser. Por quê? Metas. Agora, para isso, por isso que eu digo a você, eu estou lhe ensinando o que para mim foi muito difícil. Eita, vamos terminar. Porque eu não tive um curso desse, alguém que me dissesse assim detalhadamente, como eu estou trabalhando, queimando pestana para botar na teoria o que na prática é a minha vida. Mas é um ministério que eu faço com alegria,
Porque escutar o testemunho e outros que eu já tenho escutado de mulheres, isso para mim diz o quê? Que famílias, que ministérios estão sendo restaurados. E esse é o grande galardão de servo de Cristo Jesus. Então, estabelecer metas lhe treina a obediência. As metas curam o seu caráter. Por que curam? Porque elas são desafiadoras, e as pessoas que aceitam as metas, elas são treinadas ao tempo, à paciência, e elas se sentem que precisam daquele exercício para vencer. Então, por isso é que as metas curam o seu caráter. E as metas lhe dão objetividade à vida. Mulher cristã, você não pode perder tempo com coisas supérfluas, nem perder tempo realizando aquilo que, embora seja bom, não faça parte da sua visão de conquista, nem do seu bem-estar de crescimento na conquista da sua alta autoestima. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, porque os tempos são maus, por isso temos que remir o tempo. Estabeleça metas mensuráveis. O que são metas mensuráveis? São metas curtas que você pode cumprir. Metas que você pode saber que vai fazer, defini-las completamente. Separe metas por tempos. Tem metas que são permanentes e tem metas que são temporais. Por exemplo, a sua vida devocional, a leitura da Bíblia, a oração, isso são metas permanentes. E a outra coisa, seja realista. Não faça uma meta, uma mega meta, só porque fulano fez. Não. Qual é a meta? O que você precisa para conquistar sua autoestima? Primeiro, eu preciso entender e me amar. Eu não posso cuidar de marido, de filho, de casa, de igreja, do cachorro, do papagaio. Não, eu primeiro preciso cuidar de mim. Então, essa é a sua meta principal. Seja realista. Quando você se curar, aí você vai curar os outros. E estabeleça tempo. Faça metas para a semana. Faça metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E as metas têm uma coisa muito linda nela, porque as metas você pode reestruturá-las. Você pode mudar. O que você não pode mudar é a visão aonde você quer chegar. Você quer chegar na conquista da autoestima? Então você está fazendo metas para isso? As metas podem ser variadas. Essa semana eu falhei, essa não deu certo, eu vou mudar por essa. Aí escreve uma nova meta, mas a visão, o objetivo de chegada é a autoestima. Então tem que ir para lá. Esse é o atalho. Quando eu lhe dou a meta, eu estou lhe dando o atalho para você chegar. A gente vai terminar lhe dizendo uma coisa bem prática nessa lição, bem interessante. Escute bem. A Bíblia mostra no livro de Neemias o que Neemias fez de metas quando ele recebeu as visitas dos seus irmãos de Jerusalém. Ele estava na corte persa, tudo estava muito bom para ele. Ele era copeiro do rei, mas o coração dele estava em Jerusalém. Então ele sabe o relatório, e aí o relatório é bem preciso acerca de Jerusalém. Aí ele diz: os muros derrubados, as portas queimadas, tudo destruído. Chocou a ele. Então é o que eu quero que você faça. Olha aí para dentro de você, olha aí para o seu entorno, olha aí para a sua vida nesses últimos dias, nesses últimos anos. Então está tudo destruído, muro caído, porta queimada, tudo acabado. Aí ele pensou o quê? A Bíblia diz algumas coisas bem importantes. A gente está caminhando para terminar. E aí ele fez o quê? A Bíblia diz que ele sentou, chorou e lamentou. Eu me sentei, chorei e lamentei alguns dias e estive jejuando. Pronto, acabou. Ele podia ter cruzado as mãos
e ter esperado. Eu já fiz, eu já chorei, eu já orei, eu já jejuei, agora Deus faça. Não. Ele foi preparar o plano de trabalho, as metas. Por que ele foi preparar? Porque ele sabia que o Deus a quem ele tinha clamado era Deus que responde. Agora responde de acordo ao que eu tenho escrito, às minhas metas, aos meus sonhos, ao que eu me propus fazer. É a minha área, é o meu Vandira que tem que arrumar tudo e mostrar ao Senhor. E dizer, Senhor, está conforme o Senhor, eu quero assim. E Deus vai canalizando. Aí, olha, ele pediu ao rei 4 meses depois. Ele tinha toda a planificação. Eu não sei quanto tempo você vai precisar para fazer a sua planificação, mas é necessário que você comece. Quando o rei disse a ele, você está com a cara triste. Aí o que foi que ele disse? E como não podia estar? Se a terra dos sepulcros do meu pai estão destruídas, se a cidade dos meus pais... Olha aí, ele foi para o coração do rei. A rainha estava perto do rei e ele foi para o coração deles. E aí ele disse, como eu não ia estar triste? Os muros derrubados, as portas queimadas, eu sou parte daquela história. Naquela hora o rei disse, e o que eu posso fazer? Gente, ele tinha a lista. Louvado seja Deus. As metas, o atalho, ele tinha tudo assim, feito, programado. Ele diz, deixe eu ir, me dê licença de ser copeiro, deixe eu ir construir os muros. Depois ele diz, dê-me ajuda econômica para o projeto. Que cara, olha aí. Depois ele diz, me dê cartas para os governadores das cidades por onde eu vou passar, para que eles me deem proteção contra os meus inimigos. Meu Jesus, mulher, olha, escreve aí. Terceiro, ele disse, quarto, ele disse, rei, permita que eu fale com Asaf. Asaf era o encarregado do bosque do rei, e no bosque tinha madeira de lei, e ele disse, para que Asaf me libere a madeira de lei, para que eu construa as portas de Jerusalém. Gente, os muros estavam no chão, e ele tinha visão de meta de longo prazo, mas eu vou construir e vou precisar das portas. Vai aí, pegando aí. E depois ele disse, rei, eu quero que o senhor me constitua governador sobre o Judá. Almeje coisas grandes, porque o seu Deus é grande e faz a realização dos seus sonhos. Depois, quando ele já chega em Jerusalém, ele equipa os habitantes de Jerusalém para o serviço e começa a reconstruir os muros. Essa manhã nós vamos dar uma pausa aqui e vamos orar por você no final. Não saia daí, porque nós lhe mostramos atalhos. Neemias tinha tudo pronto e chegou a hora de reconstruir, hora de conquistar a sua autoestima.